Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Uma notícia muito boa, tá? Atualizada, que nós vamos trazer para aposentados por invalidez que têm direito à isenção do imposto. Como as pessoas que recebem aí por deficiência, né, os mais conhecidos como PCDs. Nós vamos falar quais são esses impostos que esses aposentados têm direito, como é que funciona, a diferença entre o PCD e o aposentado por invalidez. Bom, a aposentadoria por invalidez, por ser uma aposentadoria voltada para pessoas com incapacidade total para o trabalho, muitos aposentados por invalidez têm dúvidas sobre direitos fiscais que possuem, especialmente em relação a isenções de impostos, como é o caso de pessoas com deficiência, né? Conhecidos como PCDs. A principal diferença entre as pessoas com deficiência, PCD, para aposentados por invalidez, estão relacionados na origem e na natureza da condição, o objetivo dos benefícios e as categorias de direitos concedidos a cada grupo. A definição de origem, tá? A primeira diferença está na origem da incapacidade. Pessoas com deficiência possuem condição física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que pode ser congênita ou adquirida ao longo da vida, mas que afeta de forma permanente a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Está aí a origem da incapacidade da deficiência. Agora, o aposentado por invalidez é o segurado do INSS que, em decorrência de uma doença ou acidente, ficou permanentemente incapacitado para o trabalho, não podendo mais exercer as suas atividades laborativas que lhe garantem o seu sustento. Portanto, o PCD ele pode ou não estar incapacitado para o trabalho, enquanto o aposentado ele tem que estar incapaz. Prestaram atenção, pessoal? O PCD ele pode ou não estar incapaz para o trabalho. O aposentado ele tem que estar incapacitado para receber a aposentadoria por invalidez. Outra distinção está nos critérios da concessão do benefício. No caso de pessoas com deficiência, o foco de muitos benefícios é garantir a igualdade e oportunidade de condições dignas de vida, com direito, por exemplo, à isenção de impostos nas compras de veículos adaptados ou facilidades de acesso em transporte e serviço público. Para o aposentado por invalidez, o benefício tem objetivo de substituir a renda do segurado incapacitado para o trabalho. Portanto, a concessão da aposentadoria por invalidez, ela depende de comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, enquanto o PCD, ele pode trabalhar e muitos dos seus direitos são voltados para a inclusão social. Os PCDs também possuem direitos voltados à inclusão para o mercado de trabalho. Por exemplo, como a reserva de vagas em concurso público, né, a lei de cotas, que exige que as empresas com mais de 100 funcionários tenham uma porcentagem mínima de PCDs em seus quadros. Aposentados por invalidez, por suas vezes, perdem a capacidade de trabalhar, sendo que, caso voltem a exercer qualquer atividade remunerada, o benefício de aposentadoria por invalidez é cancelado. Ou seja, o foco no caso dos PCDs é a inclusão para o trabalho, enquanto o aposentado por invalidez ele está fora do mercado. Aposentados por invalidez permanecem com o benefício enquanto a incapacidade for mantida, podendo ser revisadas periodicamente pelo INSS para verificar se ainda há incapacidade permanente para o trabalho. Caso a incapacidade seja revertida, o benefício ele pode ser cancelado. Já na condição de PCD, geralmente não muda ao longo da vida. E muitos dos direitos concedidos a estas pessoas com deficiência, eles são permanentes e não dependem de avaliações periódicas. Olha quanta diferença, pessoal. Nós já explicamos também com relação a reabilitados do INSS, tá? Alguns direitos que o reabilitado tem que são parecidos com o do PCD, mas vocês viram em questão da aposentadoria por invalidez, como é voltado. O PCD ele pode voltar a trabalhar, só que a lesão dele
ele não precisa nem de avaliações periódicas no caso de pente fino, como a aposentadoria por invalidez. Não exige. Por quê? Porque no PCD ela é permanente. Ambos os grupos podem ter direito a isenções fiscais. Agora presta atenção, como isenção de imposto de renda ou de tributos na compra do veículo. Ambos, tá, podem ter, tanto o PCD como aposentado por invalidez. No entanto, os critérios para a concessão dessas isenções são diferentes. Os PCDs podem ter acesso a benefícios fiscais, isenções baseadas na condição de deficiência, independente da incapacidade laboral. Já no caso do aposentado por invalidez, a isenção fiscal geralmente está ligada a doenças graves que causaram a incapacidade e o recebimento do benefício. Então, olha aí, para você ter a isenção, no caso de alguns impostos, o aposentado por invalidez é ligado a uma doença grave. Nós vamos citar elas aqui, alguma delas, tá? Nesse contexto, nós vamos abordar esses impostos detalhando os principais benefícios que podem ser concedidos, tá? Por exemplo, IPVA, ICMS, IPI. Também nós vamos discutir as condições da concessão dessas isenções. Vamos lá. Um dos principais direitos fiscais do aposentado por invalidez pode ter é a isenção de imposto de renda. Podem ter, nós vamos ver como, sobre o valor da aposentadoria. No Brasil, pessoas aposentadas por invalidez podem ter direito a essa isenção se a causa da incapacidade estiver ligada ou relacionada a determinadas doenças previstas em lei. Isenção de imposto de renda para aposentados por invalidez está garantido no artigo 6, você pode até anotar, da Lei 7.713 de 1988, que determina que pessoas aposentadas por invalidez, devido a doenças graves listadas na legislação, estão isentas de pagamento de imposto de renda recebidos da aposentadoria. Quais são essas doenças que garantem a isenção? O câncer, que é a neoplasia maligna, a tuberculose ativa, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a doença de Alzheimer, a AIDS, a doença renal crônica em estado terminal, a hanseníase, a paralisia irreversível e incapacitante e a fibrose cística, pessoal. Existem algumas outras, vale a pena você consultar. É importante destacar que essa isenção de imposto de renda ela não é automática. O aposentado por invalidez que tem alguma dessas doenças previstas em lei, ele deve solicitar o benefício junto à Receita Federal. Olha aí, ó, tem que apresentar um pedido, apresentando documentos que comprovem o diagnóstico da doença, incluindo laudos médicos, atestados atualizados. Caso a isenção seja concedida, o aposentado por invalidez fica dispensado de pagar imposto de renda sobre valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma. Olha aí, então vale a pena você, aposentado por invalidez, correr atrás dessa informação, querer saber um pouquinho mais, vá até um posto da Receita Federal, eles podem te instruir completamente, te elucidar, te dar toda a cartilha do que é necessário. Além da isenção, se aplica tanto para aposentados do setor público quanto aqueles que recebem benefícios do INSS. Outro ponto relevante é que mesmo que a doença que gerou a aposentadoria, se ela não está prevista nessa lista de doenças, é possível solicitar a isenção de aposentadoria, né, e desenvolver alguma dessas doenças após a concessão. Quer dizer, se ela não está listada e você desenvolve depois essa doença, você já tem direito. Outra isenção fiscal que pode ser concedida a aposentados por invalidez é a isenção do IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, que também é garantida para pessoas com deficiência. No entanto, essa isenção ela também não é automática para todos os aposentados por invalidez, sendo necessário que se comprove a invalidez causa
das limitações que justifiquem o uso de veículos adaptados ou o uso de um veículo específico para locomoção. As regras de concessão de isenção de IPVA variam de um estado para outro, já que os impostos é de competência estadual. No entanto, de modo geral, a isenção do IPVA ela pode ser concedida a aposentados por invalidez que se enquadrem nas condições, por exemplo, possuam deficiência que afete a mobilidade e necessitem de um veículo adaptado ou com modificações específicas, dependam de veículos de locomoção, mesmo que não dirigidos pelo próprio aposentado, mas no caso por pessoas com deficiência visual ou auditiva que utilizem veículos com assistência de terceiros. Para solicitar a isenção do IPVA, o aposentado por invalidez ele precisa apresentar laudo que comprove a invalidez, a necessidade da adaptação do veículo, caso aplicável. Em alguns estados também é necessário que o veículo esteja registrado no nome, tá, do aposentado ou do seu representante. Também vale ressaltar que a isenção de IPVA para aposentados por invalidez pode variar de acordo com a legislação de cada estado. Agora, a isenção do IPI e do ICMS na compra de veículos adaptados, nós já falamos aqui, né, com relação ao IPVA. Agora, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Essa isenção também está prevista para pessoas com deficiência visual, mental, autismo, que necessitam de veículos para locomoção. No caso do aposentado por invalidez, a isenção ela pode ser solicitada, né, caso também esteja com as limitações da sua mobilidade que justifiquem a necessidade de um veículo adaptado. Assim como no caso do IPVA, o aposentado precisa apresentar documentos, laudos que comprovem a condição e a necessidade de um veículo específico, tá? Essa isenção do IPI está regulamentada na Lei 8.989 de 1995, pode ser aplicada para veículos novos ou até de um determinado valor. Já a isenção do ICMS depende das legislações estaduais e é geralmente vinculada à compra de veículos novos que não ultrapassem um valor específico, e em alguns estados a isenção do ICMS pode ser concedida uma vez a cada 2 ou 4 anos, tá? O processo de solicitação dessas isenções geralmente envolve a apresentação de documento, laudo que ateste a invalidez ou a necessidade do veículo, declaração de imposto de renda, documentos pessoais, documentos do veículo, solicitação formal junto a órgãos competentes como a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda. Agora, a isenção de IPTU para aposentados por invalidez, ela depende muito da legislação municipal, tá? A isenção de IPTU, esse benefício é geralmente voltado para aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência que possuem baixa renda e utilizam o imóvel como uma única residência. Essa isenção é uma regra universal para todos os municípios, sendo que cada cidade pode definir seus próprios critérios de conceder a isenção. No entanto, existem municípios que oferecem esse benefício a aposentados por invalidez que se enquadrem, por exemplo, nas condições do imóvel utilizado exclusivamente como residência do aposentado, não possui outros imóveis em seu nome, a renda mensal do aposentado ela não ultrapassa determinado limite. Quer dizer, tem aí requisitos e condições, tá, pessoal? Existem também outras isenções fiscais também para o aposentado por invalidez, a isenção de taxa de renovação de CNH, desconto em medicamentos, tarifa social de energia. É importante, né, que o aposentado por invalidez esteja atento às legislações locais e às mudanças nas regras fiscais para poder acessar esses benefícios. Muitos exigem que o aposentado faça solicitações formais, apresente documentação específica. É recomendável sempre buscar orientação. No caso desse, um advogado pode te orientar, tá, pessoal? Porque não é simplesmente, eu estou aposentado e eu tenho direito. Não. Vocês viram que é necessário. Existe lei, existe legislação, tem que cumprir normas, documentação,
por exemplo, a imposto de renda, você tem que ir na Receita Federal fazer um pedido formal. Não é tão simples assim, tá? Não dá para mim falar aqui num vídeo tudo que tem que se fazer. E é melhor você consultar alguém aí na sua região, porque como vocês viram, a legislação muda, tanto estadual como municipal, é independente para cada estado e município. Então não adianta, não é uma receita de bolo que eu vou falar aqui serve para todo mundo, tá? Vale a pena você conferir esses direitos, porque é um direito seu e vai ajudar, é claro, né? Você deixar de pagar um imposto, você que tem dificuldade, por exemplo, de locomoção, está aposentado por invalidez, porque perdeu algum membro, precisa estar sempre se locomovendo, fazendo um tratamento médico, você pode se beneficiar. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham tirado dúvidas com esse esclarecimento que eu procurei passar aqui da melhor maneira possível, tá? Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, é isso aqui, são conteúdos atualizados com informações relevantes e importantes de todos os benefícios. Assista todos os nossos vídeos, o máximo que você puder, porque você vai adquirir um conhecimento muito grande que vai te ajudar com certeza, tá? E se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para sempre estar recebendo conteúdos como esse, né? Você só tem a ganhar com isso. O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Então, se você não tiver inscrito e não estiver com o sininho ativado para todas as notificações, você pode perder um conteúdo aí que vai ajudar você a resolver um problema grave, que você não está encontrando solução no INSS, mas nós vamos poder te ajudar, como graças a Deus já ajudamos muita gente, tá? Então se inscreva agora e ative o sininho para todas as notificações. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tá? Tudo que o mundo está precisando, né, pessoal? Muita força, muita fé. Tá difícil, né? Mas vamos continuar fazendo as nossas preces, fazendo a nossa parte, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.